Olá, seja muito bem-vindo ao nosso Minuto de Reflexão. Hoje nós vamos refletir um pouco sobre acontecimentos em Israel. Esses acontecimentos, eles trazem lições para que nós possamos refletir. Se você lê a Bíblia ou conhece um pouco da história de Israel, você sabe que Nabucodonosor, em duas invasões, na primeira ele levou os utensílios do templo e na segunda ele destruiu a cidade e mais tarde pôs fogo no templo, derrubou as muralhas e as portas de Jerusalém. Mas o que nós vamos refletir é o que levou Israel à queda. O que levou Israel à queda? A primeira coisa que você precisa entender é que Israel ruiu de dentro para fora. A cidade cercada por muralhas, com portas, e no centro da cidade estava o templo, o centro da adoração em Israel. Mas esse templo já estava sendo profanado pelos próprios judeus, porque eles adoravam a Deus e a outros deuses. Eles praticavam injustiça e iniquidade, principalmente a injustiça social, não ajudando os pobres e não praticando justiça por aquele que tinha o direito. Então, na primeira invasão, Nabucodonosor leva os utensílios do templo, ou seja, ele levou do povo a capacidade de adorar. Ele levou a glória, o templo, o centro da cidade. Na segunda invasão, ele derruba as muralhas e leva cativo o povo. O que nós podemos aprender com isso? Vamos raciocinar um pouco, vamos refletir. Será que na sua vida é diferente? Satanás, ele quer destruir o homem. Ele quer destruir a qualquer pessoa. Ele te odeia porque você foi criado à imagem e semelhança de Deus. Aí eu pergunto, como que ele vai invadir a sua vida? Na verdade, a nossa queda é de dentro para fora. Primeiro nós deixamos de adorar a Deus neste templo. Depois os utensílios deste templo dentro do seu coração é levado embora pelos caprichos deste mundo e pelas coisas do mundo que ainda atraem você. Então, depois disso, o mal pode entrar pelas portas e derrubar as muralhas da sua vida e destruir essa cidade que é a sua vida. Mas a Bíblia não termina aí. A Bíblia fala que depois Esdras e Neemias, dois homens de Deus, eles trabalharam muito para a reconstrução de Jerusalém. Esdras, quando chegou em Jerusalém, teve uma preocupação: restaurar o altar e o sacrifício. A cidade não começa pelos muros nem pelas portas, mas primeiro por restaurar o altar e o sacrifício. A sua vida não vai começar a ser reconstruída por dinheiro, por um bom emprego ou por qualquer outra situação. A sua vida pode começar a ser reconstruída pelo altar e pelo sacrifício da adoração dentro de você. Está pegando? Então vamos continuar o nosso raciocínio. Depois veio Neemias restaurar os muros de Jerusalém. Se você pegar a sua Bíblia e der uma olhada aí na sua casa, você vai notar que a narrativa é que a cidade foi reconstruída porta por porta no sentido horário. E cada grupo, cada clã, cada família, cada grupo de pessoas era responsável por reedificar as portas e colocar trancas e ferrolhos. Mas ainda aí nós temos uma lição para aprender. Se você notar, imagine uma muralha caída, com portas e toda a muralha caída. Você reconstruiria os muros para depois colocar as portas. A Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que eles reedificaram as portas para depois fechar as brechas dos muros. Você percebeu isso? Dá uma olhada na sua Bíblia. Você vai perceber isso.
Mas por que reedificar as portas primeiro? Porque é pelas portas que entram as coisas. Em Jerusalém era pelas portas que entravam mercadorias, riquezas, mas também maus costumes e a idolatria, o culto aos deuses da Babilônia. Na verdade, Israel já adorava os deuses babilônicos. E com a sua alma não é diferente. Quais são as portas da sua alma? Os seus olhos, os seus ouvidos, o seu olfato. Por onde entra a informação, por onde entra a cultura deste mundo que te ensina que você não precisa de Deus, que Deus é uma coisa que você vai cuidar mais tarde, não é verdade? Quando eu ficar velho, eu penso em Deus. Mas não é assim, meu querido, não é assim. Você precisa fechar as portas da sua alma. E fechando as portas, você escolhe o que entra e o que sai. Você deve estar falando assim, mas eu escolho o que entra e o que sai. Eu não teria tanta certeza. Eu não teria tanta certeza. Você precisa da luz da palavra para poder saber o que está entrando na sua vida. A luxúria, a cobiça, a inveja, a cultura deste mundo. Você não imagina como que você se comporta influenciado pela cultura deste mundo. Você é ensinado a agir e não percebe. Por quê? Porque as portas da sua alma estão queimadas a fogo e destruídas como Jerusalém. E o altar está quebrado. Então eu deixo para você essa mensagem. Vamos reconstruir o altar primeiro. Vamos levantar as portas e depois fechar as muralhas para que a nossa vida seja uma cidade, um jardim fechado. Tá bom? Fique bem e fique com Deus.